Olá, eu sou a Laura. Olá, eu sou a Margarida. E olá, eu sou a Sofia. O agrupamento de escolas da Lousa participa em projetos e-twinning desde o ano de 2005. Vários desses projetos obtiveram o selo nacional de qualidade e alguns deles o selo europeu de qualidade. O agrupamento também já obteve 3 prémios nacionais e esteve representado em eventos internacionais, tais como os Encontros e-twinning em Bucareste, em 2008, em Sevilha, em 2010 e em Varsóvia, em 2017. Como dinamizadora ativa e motivadora apaixonada por estes projetos, temos contado com o apoio incondicional da professora Cristina Silva. Por isso, para conversarmos sobre este tema que lhe é tão querido, temos hoje connosco, na Rádio Serranitos, a professora Cristina Silva, que é professora de inglês no agrupamento de escolas da Lousã. Olá, professora Cristina, muito obrigada por ter aceito o convite para conversarmos sobre o tema do e-twinning. Olá Laura, olá Sofia, olá Margarida. Eu é que agradeço esta oportunidade de estar aqui convosco na Rádio Serranitos a conversar sobre um tema que me é realmente muito querido, que é o e-twinning. Para começarmos, pedíamos-lhe que nos explicasse em que consiste o e-twinning. De que estamos a falar quando nos referimos a projetos e-twinning? Olha Laura, quando falamos de e-twinning estamos a falar de um programa europeu que foi constituído desde 2005 e assenta numa geminação, portanto vem da palavra twin, não é? Gêmeo em inglês, assenta numa geminação eletrónica entre escolas de vários países da Europa. Esta é uma grande comunidade de professores que tem vindo a aumentar desde 2005. Nesta comunidade não só desenvolvemos projetos, mas também trocamos opiniões, temos acesso à formação e a webinars sobre temas no âmbito da educação. Mas então o e-twinning só envolve as áreas disciplinares das línguas estrangeiras? Pois, à partida poderíamos pensar assim, mas o e-twinning pretende envolver todas as áreas disciplinares, várias disciplinas, convergindo conhecimentos de várias e competências de várias disciplinas. Claro que as línguas estrangeiras e as TIC são aqui utilizadas como meio para facilitar essa comunicação, mas o que se pretende é desenvolver projetos que tenham a ver com temas que sejam trabalhados por várias disciplinas. Em setembro de 2018, o agrupamento tornou-se uma escola e-twinning e tem visto renovada a atribuição do selo Escola e-twinning nos últimos anos letivos. O que é esta avaliação e reconhecimento significa? Que responsabilidades nos traz? Ser uma escola e-twinning significa que fomos, como agrupamento, reconhecidos pela Europa por termos uma visão de escola é uma visão muito global, em que importa aqui todo o trabalho de colaboração entre professores, entre alunos, um trabalho em equipa. Importa também valorizar a opinião dos alunos, a inclusão como um valor muito também trabalhado e de uma forma que seja inovadora e motivadora para os alunos. Ao sermos uma escola e-twinning, estamos a cumprir o que na Europa chamam a missão Escolas e-twinning. Ou seja, devemos ser um exemplo para outras escolas. Daí haver uma grande responsabilidade neste reconhecimento que nos é dado a cada 2 anos letivos. A missão Escolas e-twinning assenta nesses vetores. Ser um modelo para outras escolas, ouvir a voz dos alunos, portanto, percebermos qual é a opinião e as sugestões dos alunos, ter lideranças partilhadas, ou seja, a liderança não pode vir só de cima, há chamadas lideranças intermédias e é também valorizar essas pessoas que são, por exemplo, os diretores de turma, os coordenadores das equipas. Portanto, a liderança não pode estar só centrada no senhor diretor e na equipa do senhor diretor. E também é uma escola preocupada com a inclusão e com a inovação. Tudo isto assentando num trabalho colaborativo. Portanto, estes são os vetores do que é ser uma escola e-twinning. Esperamos vir a renovar este reconhecimento nos próximos 2 anos letivos. O AEL obteve recentemente, por mais um ano consecutivo, o reconhecimento do selo de qualidade e-twinning.
O que é que este reconhecimento nos diz em termos de promoção da internacionalização e da inovação pedagógica do agrupamento? Enquanto que o selo Escola e Twinning é um reconhecimento para o agrupamento, todo o agrupamento, para as escolas, não é? Quando falamos de os selos de qualidade e Twinning, já são um reconhecimento para os professores e para os alunos de cada projeto. Cada projeto, no final de ter sido concretizado, pode-se candidatar a ter um selo, primeiro um selo de qualidade, e esse é atribuído nacionalmente, em função de determinados parâmetros, que têm também a ver com o que há bocadinho falávamos, portanto, o trabalho colaborativo, com os parceiros internacionais, com as ferramentas digitais que utilizamos, com a inovação, etc. Depois dessa fase, poderá esse projeto, se estiver dentro desses parâmetros, também alcançar o que chamamos o selo europeu de qualidade. No selo europeu de qualidade quer dizer que mais do que um dos países que intervieram neste projeto também obtiveram nos seus países o selo nacional e, portanto, também estão dentro destes parâmetros de qualidade. Depois dos selos europeus, há ainda um outro reconhecimento que são, aliás, há dois, que são os prémios nacionais, e aí é a nossa Organização Nacional de Apoio e Twinning da DGE, né, da Direção-Geral de Educação, que atribui esse prémio nacional. E depois disso, há ainda a possibilidade de ter um prémio europeu. Portanto, isto são várias categorias até chegar a esta última. Mas sim, nós temos prazer de ter desde 2005 vários projetos que foram reconhecidos, quer com o selo nacional, quer depois com os selos europeus, e também alguns prémios nacionais. No início deste ano, em que se lembra o 20º aniversário do eTwinning, o agrupamento de escolas da Lausanne alcançou mais um prémio nacional com o projeto HAPPY. Healthy, Awareness, People, Perseverance e Fala-nos um pouco deste projeto. Exatamente, pois este foi um dos projetos que chegou, portanto, depois de ter tido o selo nacional de qualidade, depois o selo europeu de qualidade, quer para nós, agrupamento de escolas da Lausanne, quer para a escola parceira italiana e ucraniana, passou a nível nacional a ser reconhecido com este prémio nacional. E ele foi reconhecido exatamente na categoria do ano. Portanto, a categoria do ano letivo anterior era o bem-estar. E então este nosso projeto, o HAPPY, versou exatamente sobre esta temática do bem-estar na escola e do bem-estar em casa. Isto é uma preocupação muito atual, não é? Quer no âmbito das escolas, quer em casa, com as famílias, nos tempos livres, preocupar-nos com o nosso bem-estar é uma condição essencial para toda a nossa vida e para a nossa saúde. Este projeto foi desenvolvido por 2 turmas de 9º ano, no ano letivo anterior, o 9º A e B, tanto que os alunos agora estão no 10º ano, alguns continuaram no nosso agrupamento, outros foram para outras escolas. E nós pudemos, com os parceiros, portanto a escola italiana e a escola ucraniana, e deixa-me aqui acrescentar que ter uma escola da Ucrânia em tempo de guerra foi muito significativo para nós, porque eles foram um exemplo de resiliência, portanto, eles estão em ensino à distância, mas eles sempre concretizaram todas as tarefas que fomos acordando e deram-nos exatamente este exemplo de resiliência. E como foram estes 20 anos de projetos de eTwinning? Estes 20 anos foram muito enriquecedores, quer do ponto de vista dos professores, quer do ponto de vista dos alunos, porque estes projetos permitem-nos fazer aprendizagens
e todos nós as fazemos, os professores também. Eu digo que eu aprendi muito ao longo destes 20 anos. Quando entramos em pandemia, eu, se não tive muitas dificuldades em usar ferramentas digitais, que na altura tínhamos que usar com maior frequência, o devo ao projeto, ao programa eTwinning, porque ao longo destes tempos fomos trocando opiniões, sugestões que outros colegas foram dando para a utilização de determinadas ferramentas digitais. E isso para mim foi uma grande aprendizagem. Foram projetos muito enriquecedores, não só para os professores, mas também para os alunos, porque eles possibilitam que os alunos aprendam de uma forma que é mais motivadora, em contextos quase reais. Portanto, comunicar em inglês ou em francês, mas a maior parte dos projetos fazem-se em inglês, comunicar em inglês com os outros colegas dos outros países, tentar perceber o que é que eles, como é que os trabalhos que eles enviam, o que é que querem dizer. Tudo isto, há aqui uma motivação intrínseca, não é? Para mim foi muito enriquecedor também, porque, e como vos estava a contar, quando entramos em pandemia, eu não tive muitas dificuldades em usar várias das ferramentas que tínhamos que usar, porque estávamos a ensinar à distância, porque muitas delas foram sendo utilizadas desde 2005 e até muitas delas eram sugeridas pelos colegas dos outros países e íamos experimentando. Portanto, se nos reportarmos a 2005 e pensar assim, e fazer uma aula em que houvesse uma comunicação, uma videoconferência com alunos da Itália e da Polónia, era uma coisa em 2005, 2006, muito para a altura, já muito avançada, não é? Claro que agora, e depois da pandemia, já é mais fácil, já há muitos encontros e já fazemos várias aulas em videoconferência com os alunos e professores dos projetos, mas na altura, pensar que ia estar a comunicar, dali a uns momentos ia estar a comunicar com pessoas que estavam a 3.000 e tal quilómetros de nós, portanto era uma coisa assim muito interessante e com os meios que tínhamos na altura. Portanto, eu lembro que os únicos computadores que existiam estavam na biblioteca, portanto nós tínhamos que ir para a biblioteca e aí usar os computadores para comunicarmos, fosse de forma síncrona ou de forma assíncrona. Pronto, não sei o que é que vos diga mais destes 20 anos, mas acho que o eTwinning foi assim um projeto que me fez crescer e que me fez também ter acesso a outro tipo de realidades e conhecer colegas. Ainda hoje temos parceria com a primeira escola da Polónia. No ano letivo 2021-2022 foi também lançada a Academia Júnior eTwinning, com alunos de várias escolas e ciclos de ensino do agrupamento, entre os quais alguns embaixadores digitais. Qual o seu objetivo principal? A Academia Júnior eTwinning foi lançada em Portugal. Portanto, e depois isto foi uma ideia que a nossa Organização Nacional do eTwinning lançou para os outros países na Europa que trabalhavam e trabalham no eTwinning. E o objetivo da AGE é exatamente este, é dar a voz a vocês alunos, ou seja, ouvir a vossa opinião, as vossas sugestões. Os projetos normalmente fazem sempre com as vossas sugestões, às vezes os professores podem sugerir alguma temática, mas levam sempre à consideração dos alunos se eles gostariam de trabalhar sobre aquele tema. Não adianta estarmos a impor-vos temas que vocês não têm nenhum motivo ou razão para estar a trabalhar neles. E é também a opinião dos alunos que interessa às vezes como é que nós vamos apresentar um determinado trabalho.
qual é a ferramenta digital que vocês gostam mais de usar, qual é a ferramenta digital que podemos usar aqui, vamos fazer uma apresentação, vamos fazer um vídeo, em que ferramenta vamos usar, quais é que vocês conhecem. Muitas vezes os alunos ensinam-nos a nós, professores, e dizem-nos: esta aqui funciona melhor que aquela, já experimentei aquilo, pronto, e tem a ver com isto. Por outro lado, o objetivo dos alunos que participam na Academia Júnior eTwinning é também contribuir para esta missão Escolas eTwinning e, portanto, levar a palavra a outros colegas deles, não é? De outras turmas, de outras escolas, sobre o que é o eTwinning. E para os levar também, venham experimentar, venham ver o que é. Portanto, em suma, é isso. E pelo que nos tem vindo a referir em relação a benefícios para os alunos e professores e pelas ferramentas digitais de que fazem uso necessariamente os projetos eTwinning, podemos afirmar que participar nestes projetos também contribui para o plano de desenvolvimento digital do agrupamento. Sem dúvida. Todo o programa assenta numa comunicação à distância, não é? Nós não estamos lá nestes países, portanto, enquanto que o Erasmus, e eles são programas que andam a par, o eTwinning e o Erasmus+, enquanto que o Erasmus+, permite que os alunos vão aos locais, não é? Tem financiamento próprio para isso, o eTwinning não tem. Portanto, o eTwinning realiza-se à distância e, ao ser à distância, toda a comunicação vai assentar na utilização de ferramentas digitais, não é? E, assim sendo, ele está a contribuir para o desenvolvimento digital, quer de alunos, quer de docentes, não é? Tratando-se então o eTwinning de uma comunidade que permite o desenvolvimento de projetos online, com recurso à internet e às TIC, as questões de literacia e segurança digital são essenciais. Tendo em conta a sua experiência, o eTwinning pode ser uma ferramenta da promoção da literacia e segurança digital. Claro que sim. Se nós estamos a trabalhar no eTwinning numa plataforma considerada muito segura. E cada projeto tem o seu chamado espaço virtual, que é o Twin Space. A esse Twin Space só acedem os alunos e os professores que estão naquele projeto. Portanto, não há interferências de pessoas que não estejam dentro daquele projeto específico, não é? Portanto, é um ambiente muito seguro e há uma preocupação, quer pelas diretrizes de toda a Europa, quer pelas diretrizes locais, há uma preocupação com essa segurança. Portanto, isto é um tema que nós, no início de qualquer projeto, e nós na AJ, na Academia Júnior eTwinning, temos sempre em consideração. Portanto, nós não avançamos no projeto sem, primeiro, explicar aos encarregados de educação o que é que aquele projeto vai envolver, que vai implicar uma comunicação essencialmente ao nível digital, sem pedir aos encarregados de educação a devida autorização para a utilização da imagem e áudio de cada aluno participante no projeto, não é? Para além disso, depois também temos essa preocupação, os professores, de conversar com os participantes no projeto e alertá-los para as medidas de segurança que temos que ter sempre em qualquer circunstância, ou seja, estejamos nós em meio digital ou em meio que não seja digital, portanto temos que cumprir determinadas regras de boa educação, de convivência em grupo, e portanto nós alertamos e relembramos sempre estas normas do que é também o que é etiqueta social digital, não é? Por exemplo. E depois alertamos para, não é? Se nos sentirmos algo desconfortáveis com alguma coisa, porque, reparem, e também temos que ter este cuidado, nós estamos a envolver e a trabalhar com culturas ligeiramente diferentes das nossas, e às vezes há coisas que, numa determinada cultura,
é aceitável, mas na outra já não é. Portanto, não é só a parte digital, é toda esta parte também cultural. Temos que ter isso em atenção, mas claro que a promoção da literacia e da segurança digital é um dos objetivos essenciais do programa. Sendo a utilização da internet de forma segura e responsável uma das preocupações do eTwinning, no mês em que se assinala o Dia da Internet Mais Segura, o eTwinning também contribui para esta campanha de educação para a cidadania digital. Sim, sim, Laura, claro que sim, e temos vindo a contribuir para estas ações, que às vezes são ações, tem havido ações com encarregados de educação, tem havido ações com outras turmas, às vezes são os alunos da Academia Júnior e Twinning, ainda não se chamava assim, mas eram os alunos que trabalhavam nos projetos que se juntavam e programavam connosco determinadas ações de sensibilização para outras turmas. Portanto, e no mês de fevereiro sempre houve esta preocupação, em articulação com a biblioteca escolar, portanto com a equipa do PAD, de fazer estas pequenas ações, às vezes com encarregados de educação, outras vezes com famílias, alunos e famílias, outras vezes só dirigidas a alunos. Portanto, o estar aqui hoje a falar convosco é também uma pequena ação de cidadania digital, acho eu. E obrigada novamente pelo convite. Então, antes de terminarmos, gostaríamos ainda de lhe fazer outra questão sobre um assunto que tem sido alvo de reflexão do nosso agrupamento, inclusive aqui na Rádio Serranitos. Sendo que o telemóvel pode ser uma ferramenta pedagógica, até na implementação de projetos eTwinning, na sua opinião, faz algum sentido proibir o uso do telemóvel nas escolas? Ora, esta é a pergunta mais difícil de todas, não é? É assim, na verdade, temos vindo a assistir é que não é positivo o uso exagerado do telemóvel. Isto seja na escola, seja em casa, acho que todos nós temos que moderar a utilização e temos que privilegiar o contacto face-to-face, não é? Ou seja, o contacto estando assim, como estamos aqui, a conversar. Claro que o proibir totalmente e sem explicar os motivos também não é solução, no meu entender. Eu penso que, e estamos nessa fase, nas várias escolas, houve escolas que a nível nacional já tomaram posição, outras não, estamos nessa fase do refletir e nós também não podemos tomar decisões sem antes haver esta reflexão e que essa reflexão se faça com a participação de todos, portanto com a participação dos alunos, e eu sei que estão a ser ouvidos os alunos nas assembleias de alunos, com a participação dos docentes, com a participação dos encarregados de educação, não é? E de mais parceiros. Obviamente que não haverá aqui uma resposta de sim ou não, não é? E o que é válido para a Lausanne, se calhar poderá não ser válido para Sintra ou para outro sítio qualquer. Portanto, temos de ter em conta sempre o contexto. Obviamente que quando esta questão surgiu, há uns anos atrás, quando ainda não estávamos numa fase em que se notava este exagero na utilização, eu diria que era essencial permitir este tipo de projetos porque eles nos permitem ajudar os alunos a perceber como é que é uma utilização segura e correta do telemóvel, não é? E porque hoje em dia, se formos ver, grande parte das empresas e nos locais de trabalho, praticamente não se faz nada sem a utilização de um telemóvel ou de um computador, mas também de um telemóvel. Há coisas que nós nos projetos notamos isso. Há coisas que se fazem mais facilmente com um computador, há coisas que se fazem mais facilmente com um telemóvel. E esta abertura também tem que ser, acho eu, deixada às escolas, ou seja, quando implica a utilização do telemóvel, quando aquela é a ferramenta melhor para fazer um determinado trabalho, uma determinada abordagem, tem que o regulamento interno, e é o que permite atualmente,
tem que ser dada essa possibilidade, não é? Até porque, como vocês sabem, o proibir totalmente algo, não é? É quase que dar-nos vontade para ir lá experimentar, porque enquanto não experimentamos também não percebemos se é bom ou se é mau. Portanto, isto tudo tem que haver aqui uma conversa, um diálogo entre todas as pessoas envolvidas e percebermos, e depois o tirá-los totalmente da escola não vai ensinar ninguém a utilizá-lo, não é? Se o tiramos totalmente. Também temos que ver aqui a questão das faixas etárias, não é? E das necessidades de cada nível de ensino. Portanto, não é uma questão sim ou não, não é? Acho que implica muita reflexão e até testagens no sentido de experimentação. No ano passado houve uma conferência, como há todos os anos, do eTwinning que versou sobre o tema anual, que era o bem-estar, e claro que os telemóveis estiveram em cima da mesa, como, portanto, houve uma troca de opiniões, não é? E havia escolas que tinham várias políticas de utilização, e se calhar para essas escolas funcionava. Havia escolas que tinham espaços só destinados à utilização dos telemóveis e depois havia espaços onde não eram permitidos os telemóveis. Mas também havia escolas na Europa onde os telemóveis pura e simplesmente não passavam o portão de entrada. Pronto. Portanto, há todo um conjunto de experiências e muitas vezes o que funciona na Polónia pode não funcionar aqui e o que funciona aqui na Lausanne pode não funcionar ali ao lado em Miranda do Corvo, não é? Pronto, eu acho que isto exige uma grande reflexão. Agora, como esta questão se começou a tratar no início deste ano letivo, não é? Aliás, já no final do anterior já se colocava, eu notei da parte quer dos vossos colegas de segundo ciclo, quer da maior parte dos vossos colegas de terceiro ciclo, que no início do ano havia essa preocupação, ou seja, eles não entravam na sala com os telemóveis. O que é que isto, ou com os telemóveis ligados, não é? Coisa que no ano passado, vocês se calhar apercebem-se, no ano passado os professores tinham que fazer um grande esforço e dizer, olha, tens que desligar o telemóvel, pronto, porque aquilo ainda vinham a acabar o jogo, ainda vinham a ver o resto do vídeo, etc. Portanto, isto é que não é saudável, que é nós passarmos 10 minutos de intervalo, em vez de irmos para o campo jogar ou de estarmos a conversar com um colega, estarmos grudados, desculpem a expressão, grudados ali num ecrãzinho, não é? Pronto, haverá tempo para isso e em casa penso que os pais também têm que trabalhar bastante estas rotinas, que é, se calhar, como há tempo para vocês estudarem, há tempo para vocês, ou deve haver tempo para vocês irem ver um vídeo, como deve haver tempo para vocês irem brincar ou estar com os amigos. Pronto, é isto que as famílias também têm que gerir este tempo, não é? Nós, professores, o que é que notei? Eu notei, especialmente, que este ano, que portanto, vocês, os alunos, na generalidade, vinham mais preocupados com isso. Não entravam na sala com os telemóveis. O que é que isto queria dizer? Que ou houve a preocupação já de os desligar antes, ou simplesmente foram fazer outras coisas. Isso viu-se também, principalmente com os meninos de segundo ciclo, em que, e hoje também se verifica, eles vão jogar para o campo, eles vão até ao bar. E no ano passado, há 2 anos então, nós víamos-os sentados à porta dos blocos, sentados no chão com os telemóveis. Portanto, isto não se tem visto tanto no presente ano letivo e eu acho que isso é uma coisa muito positiva. Isso demonstra que vocês, alunos, também estão capazes de aceitar alguma mudança. Agora, proibir totalmente também me parece que talvez não seja por aí o caminho. Que sugestões nos deixa para tirarmos o melhor partido destes equipamentos móveis, mas simultaneamente desenvolvermos ambientes que facilitam a sua integração de forma equilibrada e assegurando o nosso bem-estar digital? Pois será exatamente isso, será nós sabermos quando precisamos destes meios digitais, quando é que estes meios digitais nos vão permitir e nos vão ajudar a aprender, não é? E quando é que eles estão a prejudicar o nosso bem-estar
e as nossas aprendizagens. E, portanto, nós temos que perceber isso, não é? Todos nós, os adultos também, não é? Porque às vezes assistimos a situações, por exemplo, às vezes nas refeições que vimos nos restaurantes, e está uma família inteira com os telemóveis, portanto, eles não estão a desfrutar da refeição em conjunto, eles não estão a dialogar, não é? Pronto, a sugestão é essa, é sabermos o que devemos usar e quando, e portanto, agora temos aqui a questão da inteligência artificial e muita gente está cheia de receios, e todos nós estamos, não é? Porque pode ser muito bem utilizada e pode ser muito mal utilizada ou com fins muito negativos, não é? Se a inteligência artificial vem para nos ajudar na saúde, não é? A perceber ou a chegar a determinadas respostas mais rapidamente, que têm a ver com o combate a determinadas doenças. Na educação também, a inteligência artificial poderá ajudar os professores a elaborar materiais mais rapidamente e a vocês também, como alunos, não é? Porque agora nós temos que depois saber distinguir também se o que está ali é o que eu pretendo, se o que está ali é correto, não é? E está aqui também a questão das fake news. Portanto, se a inteligência artificial é usada para criar um vídeo, sei lá, com nós colocarmos num determinado sítio a fazer algo que nós nunca nos lembramos, nos passou pela cabeça de fazer, isto é muito perigoso, não é? E nós temos que saber distinguir e utilizar para o bem. Quando a internet surgiu, ou quando a internet se disseminou mais, não é? Porque ela surgiu muito antes, nós também se colocou a mesma questão. Vai ser bom? Vai ser mau? Não é? Não há nada que seja absolutamente errado ou absolutamente certo, não é? Depende do como queremos utilizá-lo, não é? Eu acho que vocês são realmente os jovens que têm que começar a questionar este tipo de circunstâncias, e não haverá mal nenhum em vocês, por exemplo, usarem a inteligência artificial para vos ajudar a elaborar um trabalho, mas depois temos que ver e temos que apresentar o trabalho. E se a máquina nos construiu algo que nós não partilhamos daquilo, ou seja, não é assim que pensamos, se não temos esse pensamento crítico, então não vale a pena utilizar a máquina só para nos fazer uma tarefa, não é? Muito obrigada pela sua presença, professora Cristina. Esperamos que continue a fortalecer parcerias no eTwinning, que a comunidade de eTwinners continue a aumentar no nosso agrupamento para que cada vez mais alunos e professores possam desfrutar de novas aprendizagens em conjunto e em contextos reais e motivadores. Esperamos contar consigo para outras iniciativas. Muito obrigada, Laura, muito obrigada, Margarida, e muito obrigada, Sofia, muito obrigada à Rádio Serranitos por esta oportunidade. Eu também espero voltar, foi um prazer estar aqui convosco, e no mês em que celebramos a segurança na internet, ou pelo menos que nós alertamos e direcionamos as nossas atenções para essa temática, e eu também espero continuar a poder desenvolver projetos eTwinning, Erasmus+, no nosso agrupamento, precisamente para vos dar oportunidades, aprender de forma diferente e aprender para além das portas ou dos portões do agrupamento e das escolas, e assim contribuir para o que se chama o nosso plano de internacionalização. Obrigada. Obrigada.